A gente tem falado muito aqui nos jovens sobre qual é o nosso papel. Porque quantas são as vezes que a gente vê pessoas se ausentando da sua responsabilidade? Quantas são as vezes que a gente enxerga pessoas fugindo do campo de batalha? E a gente tem construído algo aqui em Deus, e a gente tem falado algumas coisas. Eu vou dar um recap aqui para quem ainda não viu as pregações. A Bíblia fala que os jovens têm um propósito. Alguém sabe qual é o propósito dos jovens? O que os jovens carregam? A força. A Bíblia fala que os idosos têm glória nos seus cabelos brancos, mas os jovens cabe a força. Então a Bíblia nos deu uma incumbência, a Bíblia nos deu uma responsabilidade. É o seguinte: vocês têm que ser fortes, porque vocês estão na temporada de ser forte. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus é o centro de todas as coisas, mas Deus ele vira para mim e fala assim: prepare-se. Prepare-se, esteja disponível, esteja preparado, esteja com os olhos naquilo que eu quero fazer, esteja com os olhos prontos para aquilo que eu quero te entregar. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente se coloca numa situação de receptor da glória, e a gente não se instiga a ir até a Deus e aquilo que Ele pode nos dar. Como assim? Você vem para a igreja preparado para Deus te entregar alguma coisa, você vai para casa preparado para Deus te entregar alguma coisa, você se move querendo que Deus te entregue alguma coisa, mas a pergunta que eu te faço é: o que você está entregando para Deus? O que você, como filho, como servo, como escravo de Deus, está entregando para Deus? Se Deus ele chacoalhar suas renúncias, aquilo que você tanto fez para estar perto dele, o que cairia? Sabe, às vezes a gente tem diversas orações, tipo: Deus, faz isso na minha vida, Deus, quebra esse jugo, Deus, abre essa porta. Mas o que nós, como indivíduos, fizemos para que Deus abra? E a gente falou, por exemplo, da guerra que Jacó travou com Deus. Eu não vou pregar isso aqui de novo, mas Jacó naquele momento estava visitando o seu irmão Esaú, depois de aproximadamente 20 anos longe, e ele estava morrendo de medo, porque ele tinha usurpado, enganado e pegado uma herança de primogenitura que não era dele. E aí a Bíblia fala que ele sai do acampamento onde ele deixou tua família. Esaú estava vindo, ele estava morrendo de medo, porque ele ia vislumbrar, ele ia encarar o pecado dele. E aí ele se separa para orar, e a Bíblia fala que vem um homem e começa a lutar com ele, eles lutam uma noite inteira. E aí chega uma hora que começa um diálogo, o homem vira e fala assim, viu que não ia conseguir dominar Jacó, e o homem vira para Jacó e fala assim: deixe-me ir, chegou minha hora. Jacó fala assim: eu não vou até que você me abençoe. O mesmo pedido que ele fez para o pai dele: me abençoa. E aí aquele homem, ele vai e fere o quê? A articulação da coxa. A gente vê alguns capítulos depois que foi o mesmo lugar usado, e era habitualmente usado, para os juramentos naquele momento. Então as pessoas, elas colocavam a mão ou embaixo da coxa, ou aqui, ou inclusive nos testículos, porque representava o juramento pela descendência. Eu juro pela minha descendência. E aquele homem fere a articulação da coxa e fala: qual o seu nome? Foi a mesma resposta que o pai de Jacó deu para ele, quando ele quis, falou assim: quem é você? Só que quando o pai de Jacó vira para Jacó e fala isso, o que Jacó fala? Meu nome é Esaú. E quando aquele homem que está lutando com ele pergunta quem ele é, ele vira e fala assim: eu sou Jacó. O que Jacó significa? O enganador. Ele reconhece quem ele era. E aí a Bíblia fala que Deus vai e fala assim: agora o seu nome não é Jacó, agora o seu nome é Israel, e eu te abençoo. Jacó, ele estava doido pela bênção que ele tinha usurpado. Ele precisava legitimizar aquilo que ele roubou. Mas a questão é que para isso acontecer, ele teve que lutar uma noite inteira. E a gente falou sobre isso aqui. Às vezes a gente está doido para receber a bênção de Deus, mas a gente não está disposto a lutar uma noite inteira. Às vezes a gente não está nem disposto a orar 10 minutos por dia, quanto mais ficar com Moisés, né, levantado as mãos
porque enquanto ele estivesse com a mão levantada, a guerra teria sido ganha. Se ele abaixasse, a guerra acabava. Então Deus nos chama para nos posicionar, e algumas vezes Ele vai precisar que a gente mostre a nossa força, porque a Bíblia fala que quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. A Bíblia fala que quando a gente busca de todo o nosso coração, Ele vai deixar ser encontrado. Então isso é uma matemática simples, isso é Bíblia, não tem uma interpretação diferente. A Bíblia é clara, Ele fala assim: se você buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Se você não está encontrando, possivelmente, ou você não entendeu como Ele está se mostrando, ou você está procurando Deus na tempestade, Ele está no vento fraco, ou você não está buscando de todo o seu coração. Então a gente começou a falar da responsabilidade do homem, de sair do seu lugar e fazer alguma coisa. A gente também falou do homem que às vezes esconde o seu talento, que Deus te deu, e Deus quer que você multiplique aquilo. Deus te deu o talento que você pode exercer conforme a tua capacidade. Ele deseja que você pegue aquilo e que você aplique, que você multiplique, que você faça algo. Ele tem expectativa que você seja um bom mordomo daquilo que Ele te entregue. Muitas vezes a gente ou esconde, ou joga fora, ou coloca dentro de nós e não tira os talentos que Deus depositou em nós. E existem várias coisas, né, como a gente falou, que Deus Ele espera de nós. Mas o ponto de atenção de hoje, eu queria que você prestasse muita atenção nessa frase, é que cabe ao homem o posicionamento, mas só a Deus o direcionamento. E aí eu estava lendo um livro essa semana, eu e a Ju, a gente está, olha que bênção, eu sempre li muito. E de um tempo para cá, eu tenho TDAH, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, e não só de ansiedade, mas de hiperatividade, eu não conseguia me concentrar, e eu parei de ler. E eu e a Ju, a gente começou a fazer um jejum de entretenimento, um propósito de entretenimento, seja lá como você gosta de chamar, de 10 dias. E aí não vê Netflix, não vê Instagram, não vê nada. E aí, cara, eu tô lendo muito. E aí um dos livros que eu li nessa temporada é Evangelista, uma espécie em extinção. Alguém já leu esse livro? Evangelista, uma espécie em extinção? É de um cara chamado Dario Martini, é o pai do Luca Martini, não conhecia ele. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que é o seguinte: existem 2 níveis de envolvimento com o Espírito Santo. O menor deles é quando resolvemos fazer a obra do Senhor e buscamos a cooperação dEle. Já o maior e mais desejado é quando Ele nos chama para cooperar na obra que Ele já está fazendo. Eu vou repetir para você entender. Existem 2 níveis de envolvimento com o Espírito Santo. O menor deles é quando resolvemos fazer a obra de Deus e chamamos Ele para cooperar. O maior e mais desejado é quando Ele nos chama para cooperar com a obra que Ele já está fazendo. Isso me pegou. Por que me pegou? Porque eu sou ansioso pra caramba. Porque eu não consigo ficar parado. Porque me dá angústia de ver as coisas mais ou menos. E aí, gente, eu peço perdão, essa blusa ela fica abrindo. Se eu ficar assim é porque qualquer coisa você me dá o casaco, tá? Vamos lá. O que acontece muitas vezes é que, cara, às vezes a gente vê as coisas paradas, às vezes a gente vê algumas coisas não fluindo, promessas de Deus que não estão indo para frente. Aí o que a gente faz? Ansioso, a gente vai lá e mete a mão. Só que o homem não tem capacidade para fazer aquilo que só Deus pode fazer. O homem pode estar no deserto, ele pode plantar o que for. Uma coisa que eu já preguei aqui também é o seguinte: a diferença do homem e Deus é porque o homem depende da circunstância, Deus só depende do propósito. Às vezes a gente está no deserto, se a gente estiver em Canaã, onde a terra é boa, a gente vai plantar e a gente vai o quê? Colher. Mas e no deserto? Você pode plantar o que for, você pode ter a melhor das boas vontades, vai ter que cair pão do céu, meu irmão. E aí às vezes a gente tem promessas de Deus para a nossa vida e a gente se coloca lá e fala assim: eu vou fazer acontecer, já que as coisas não estão fluindo, já que eu não estou vendo o mar se abrir, eu não estou vendo a nuvem do tamanho da mão de homem, eu vou fazer acontecer. Aí o que a gente faz? A gente se mete onde era para Deus estar.
A gente se assenta no trono de Deus, só que a gente não tem o poder de Deus. E o que acontece? A gente cria impeditivo para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Quantas foram as vezes que a gente tentou ajudar o Espírito Santo? A Bíblia fala que é o Espírito que convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E quantas vezes a gente tentou ajudar o Espírito Santo, que a gente achou que ele estava meio perdido a fazer as paradas acontecerem? Quantas vezes a gente achou que o Espírito Santo precisava de um empurrãozinho? Quantas vezes a gente achou que se a gente não levantasse e fizesse, não ia acontecer? Quantas vezes a gente achou que se não tivesse uma banda inteira, ou se não tivesse um cara que prega absurdamente, o Evangelho não ia ser eficiente? Eu lembro nitidamente, da primeira vez que eu preguei sobre um sonho que eu tive, um tsunami, que era um sonho que eu tinha todos os dias, durante uma temporada, e o Ricardo, que era o líder na época, me chamou para pregar em um retiro, 2 meses antes, e eu fiquei 2 meses preparando uma mensagem, estava morrendo de nervoso. Eu falei: Ricardo, eu não consigo. Ele virou para mim e falou assim, uma frase que é simples, mas nunca sai da minha mente. Ele virou e falou assim: Léo, se você for de Ferrari, mas você não tiver o Espírito, não vai mudar nada. Mas se você for de Fusquinha e tiver o Espírito, as coisas vão fluir. E eu lembro que eu tinha 6 páginas de pregação, eu fiz um caderninho, eu tinha 6 páginas de pregação, eu preguei em 15 minutos, e tremendo, e eu não sei como o negócio ficava assim, as coisas ficavam, e eu vi um derramar, cara. Às vezes um derramar que eu não vejo, quando eu venho, eu faço um esboço, uma introdução, e eu não vejo. Sabe por quê? Porque o homem hoje é movido por performance, não por fruto. Deixa eu te explicar, a unção é diferente de performance. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma pessoa que nem sabia direito o que estava fazendo, mas, irmão, ela se movia em unção? Alguém já teve isso nitidamente? Cara, às vezes a gente vê pessoas que não tem nada, irmão, mas a pessoa tem unção. A pessoa pode não ter nome, pode não ter cargo, pode não ter nada, mas ela tem unção, e às vezes a gente classifica tudo por performance. A nossa vida, tá? Eu queria te convidar a olhar para si hoje. Você não é a sua performance. Você não é a sua performance. Hoje a gente chegou aqui na igreja 4 horas. E hoje eu ia tocar bateria, ia ter um teclado, ia ter baixo. Meu irmão, não rolou. Não é performance. E tinha tempo que eu não sentia o Espírito Santo como hoje. Sabe por quê? Porque eu me dei. Isso sempre acontece. Quando você prepara a parada não sai como se acontece. Aí vem o quê? O senso de incapacidade. Tipo assim, eu não consigo fazer. Porque não é sobre uma banda bacana, não é sobre um pregador que tem uma boa mensagem, mas é sobre um som. E se tiver toda a performance, mas não tiver unção, não vale de nada. E por que eu estou falando isso? Porque, vou repetir, ao homem cabe o posicionamento, mas é só Deus, Ele dá o direcionamento. Um ótimo exemplo disso é Ismael e Isaac. Eu vou contextualizar um pouco aqui, mas eu não vou ficar exclusivamente nisso, porque hoje de manhã, Deus ele me pediu para incrementar essa pregação com outra coisa. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e manda ele sair da tua terra e tua parentela, e fala que ele vai ter a promessa de um grande povo. Ele vira e fala assim: eu vou fazer um grande povo através de você, você vai abençoar multidões, você vai abençoar outras nações. Abraão sai de sua terra, mas leva Ló, seu sobrinho. Nisso ele tinha 75 anos. Abraão, ele com Ló, ele começa a andar, Deus dá uma direção, ele começa a andar, ele prospera com Ló. Mas chega um momento, volto a dizer, Deus deu uma direção para Ló, amém? Para Abraão, amém? Deus executa a direção, Abraão executa a direção de Deus, mas ele leva o quê? Ele leva Ló. Sabe o que significa o nome Ló? Pesquisa aí alguém, que eu quero ter certeza que eu estou falando, mas se eu não me engano, é suporte, é tenda. E Abraão leva Ló como seu suporte. Mesmo que Deus tinha direcionado ele a não levar e sair da sua parentela, ele leva. Deus vai, em sua grande misericórdia, ele faz o quê?
Ele prospera. Ele prospera tanto que começa a ter divisão. É o quê? Cobertura. Perfeito. Ele começa a ter divisão. E aí Abraão vira e fala assim: Ló, escolhe uma terra. Vai para um lado, eu vou para outro. Eles se dividem. Ló escolhe o lugar que tem maior o quê? Condição. Por mais que a ética do lugar não era melhor. E Abraão vai para o lugar oposto, onde não tinha tanta circunstância. Só que como a gente não se move por performance, mas se move por unção, o que aconteceu? Ló começou a ter problemas e Abraão começou a prosperar. E a Bíblia fala que logo depois que eles se dividiram, Deus volta a falar com Abraão e fala: Abraão, e aí ele é mais específico, tá? Agora ele começa a falar de descendência. Primeiro ele falou que ia fazer de Abraão um grande povo. Aí ele começa a falar de descendência. E passa um tempo, e aos 85 anos, ou seja, 10 anos depois de Deus ter chamado Abraão: sai de sua parentela, eu vou fazer você um grande povo. Aos 10 anos, 10 anos depois, ele tinha 85. Sarai, mulher dele, vira para ele e fala assim: vê só, estou velho, o tempo está correndo. Deus te deu uma promessa de um grande povo, ele te prometeu, mas não está vindo. Faz o seguinte, pega uma serva, tem um filho com ela e vamos embora. E ele faz isso, e com 86 anos, né, ele faz aos 85, e Ismael nasce com 86 anos, né, nasce quando Abraão tinha 86 anos. Passa um tempo, e aos 99 anos, Deus fala com Abraão o seguinte: olha, eu vou te dar um filho. Abraão, eu vou te dar um filho. Alguém sabe o que Abraão vira para Deus e fala? Abraão riu, depois Sara riu, mas o que Abraão vira para Deus e fala? Abraão vira para Deus e fala o seguinte, ó, Gênesis 17, 18, se quiser pode colocar aí. Fala assim: e Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão vira para Deus e fala assim: Deus, por favor, Abraão está aqui já, cara, eu já fiz, está aqui, eu consegui fazer, você falou que ia criar um grande povo, eu abdiquei de tanta coisa, eu consegui, eu fiz um moleque está aí, para que me dar outro? Está aqui, torna dele meu herdeiro. Deus vira e fala assim: eu vou te dar outro. E eu sempre me enganei, eu achei que o nome de Isaac era Isaac porque Sara riu, mas na realidade foi porque Abraão riu. Abraão riu antes, e depois Deus foi falar com Sara, ela riu também, mas o nome de Isaac já tinha sido dado a Abraão. Presta atenção, aos 100 anos nasce Isaac, filho da promessa. Isaac significa ele sorrirá, ou filho da alegria. Isso para mim é muito louco, porque mostra muita misericórdia de Deus, porque eu sempre achei, inclusive, que era no passado. Ela riu, como se sempre que ela olhasse para Isaac, ela veria que ela zombou da promessa de Deus. Mas a promessa de Deus não diz o que aconteceu no passado, diz o que vai acontecer no futuro. Ela vira para Sara e fala assim, vira para Abraão e fala assim: você riu, não riu? Você vai rir mais. E o outro nome de Isaac é filho da alegria. Isso me deixa maluco, porque no meio de tanta vontade de fazer os planos de Deus, vê só, você tem alguma dúvida que Abraão tinha boa vontade quando fez Isaac, ou quando fez Ismael? Não, né, nem eu. Abraão tinha esperado 10 anos, tem gente que não espera um mês os propósitos de Deus, 10 anos, às vezes a gente julga Abraão, pô irmão, Deus deu promessa, irmão, 10 anos de espera, 10 anos, foram mais de 20 anos de espera, até nascer Isaac, foram 25 anos de espera para nascer Isaac. Deus dá a promessa, Abraão vai e fala assim: meu irmão, eu tenho que fazer a parada acontecer, porque Deus tem um plano para a minha vida. Lembra que eu falei, a gente quer fazer a obra de Deus, e a gente chama Deus para cooperar na obra. Presta atenção se não foi exatamente isso que Abraão fez. Deus deu uma promessa para Abraão, passou 10 anos, Abraão falou assim: cara, eu já estou chegando na minha idade, eu vou fazer o seguinte, Senhor, deixa eu fazer a tua obra, toma aqui Ismael, agora Senhor, faz dele o meu herdeiro.
E às vezes a gente faz isso com Deus, cara. Às vezes Deus já deu uma promessa, e a gente está com raiva porque a promessa não chega. A gente fala assim: Deus, tu está meio perdido, se perdeu no meio do caminho, 40 anos no deserto, é muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer a promessa, e aí se abençoa a minha ação, só testifica. Deus não age assim. Ele vai falar o seguinte: ei, tu fez? Bacana, eu vou fazer de novo, porque eu vou te provar que o que você fez é tua obra, mas a tua obra não se compara com a minha obra. A tua obra não se compara com a minha obra. Você não tem a validação que eu tenho. Nesse mesmo livro, ele fala uma coisa muito bacana, que é o que torna uma obra-prima. E aí ele explica, né? Por exemplo, se você pega hoje, vai lá no Google, baixa a Mona Lisa, vai na melhor gráfica, gasta 2, 3 mil reais para fazer a melhor moldura, e coloca aqui, quanto isso daqui vai valer? Vai valer o valor da gráfica, o valor da moldura, mas vai valer o que a Mona Lisa vale? Não, né? Agora, e se você pegar a Mona Lisa, qual é o valor da Mona Lisa? Sabe qual é a diferença? Uma assinatura de autenticidade. Uma assinatura de autenticidade. A Mona Lisa tem uma assinatura. E se você quiser fazer a obra de Deus, você não vai conseguir imprimir a assinatura dele. Essa que é a parada. Você não tem como imprimir a assinatura de Deus. Você não tem como reproduzir a letra de Deus. Ele tem a assinatura dele. Você pode tentar copiar, tu vai pegar, tu vai fazer até um moleque, tu vai fazer Ismael, mas não vai ser Isaac. E aí Deus, ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, porque você me pediu para abençoar ele, eu vou abençoar. Mas presta atenção, vai ser Isaac. Aos 100 anos, Isaac nasce. E é uma promessa que ele irá. É o filho da alegria. Em Gálatas 4, 21, Ian, pode colocar aí, Gálatas 4, 21, a gente vai ler do 21 ao 26. A gente consegue entender um pouco melhor essa situação. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Preste atenção, Deus, com toda a história, Ele está narrando uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pode ir. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que não tem marido. Amém? Então Deus estava fazendo ali uma ilustração. Isso tudo se resume nessa frase aqui, que também é do livro. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ismael é o filho que Abraão fez. Isaac é o filho que Deus lhe deu. Aí está a diferença. A lei consiste no que o homem pode fazer. A graça consiste no que Deus nos dá. A lei sempre apela para a capacidade do homem. A graça se manifesta por causa da incapacidade do homem. Então, a lei sempre apela para a capacidade do homem. A graça, ela se manifesta por causa da incapacidade do homem. Abraão tentou fazer a obra de Deus e chamar Deus para participar. Deus, Ele nos chama para nos posicionarmos. Ele chama. Deus, Ele nos chama
para se preparar, Ele nos chama. Deus, Ele nos chama para permanecer, mas Deus não nos pede a nossa direção. Deus, Ele não nos pede a nossa direção, Ele tem a direção dEle, os planos dEle são mais altos, a forma que Ele pensa é melhor, os caminhos dEle são inconfundíveis. Eu queria ler Atos 13, versículo 2, preste atenção nesse versículo, Atos 13, versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Primeira coisa que eu queria falar desse versículo, é que enquanto eles adoravam e jejuavam ao Senhor, e uma das coisas que, inclusive foi na RAC que a gente estava conversando, tinha uma menina na RAC que ela virou e ela falou assim, eu tenho um pouco de dificuldade de orar, mas então eu gasto todo o meu tempo lendo, mas a questão é que eu não acredito que o Espírito Santo pode fazer as coisas na minha vida, mas na vida dos outros. Então ela se tornou um telespectador, e na mesma hora Deus falou, Deus me lembrou de um exemplo, que é, você pode conhecer alguém plenamente, mas nunca ter se relacionado com ele. Léo, como assim? Se você ler a biografia de Paulo, você pode conhecer muita coisa da vida de Paulo, mas você não vai ter se relacionado com Paulo. E muitas vezes a gente, como igreja, a gente pega a Bíblia como biografia, como uma autobiografia de Deus para os homens, e a gente lê aquela biografia e tenta estudar Deus, e a gente tenta entender o porquê que Deus faz isso, porquê que Deus faz aquilo. Você está falando que não é para ler a Bíblia? Claro que não, óbvio que não, a gente tem que estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que interpretar, tem que criar teologia, mas a realidade é que existe algo que ler a Bíblia não pode te dar, que é o relacionamento, e é por isso que a Bíblia fala para a gente orar. Você pode ler qualquer livro de um cara que já morreu, só que você não pode conversar com ele, e às vezes a gente está criando o evangelho de um Deus morto, às vezes a gente está criando o evangelho de um Deus que hoje em dia só tem a lápide dele, e dizendo quando que ele morreu, e Paulo vira para a gente e fala assim, se Jesus não tiver ressuscitado, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente estiver servindo um Deus morto, nada faz sentido. Se a gente estiver servindo um Deus que não está vivo e reina, não tem porquê a gente estar aqui. E é isso que eu queria tirar vocês da zona de conforto, para dizer assim, o seu Deus está vivo. O seu Deus está vivo. E aí, a primeira coisa que você faz é, yes, glória a Deus, meu Deus está vivo. Alguém me lembra qual o nome daquele cara que recebeu a arca lá na família dele? Irmão, Vitor, pelo amor de Deus, cara, tu é o cara da Bíblia. Estou brincando, fica tranquilo. Eu não vou lembrar agora o nome, se eu lembrar eu vou falar, mas existem momentos que a arca vai para lugares, e existe grito, e aí vai acontecer, por exemplo, o próprio Davi recebendo a arca, e aí depois o que acontece na batalha? Ele perde. Deixa eu te explicar uma coisa, aconteceu comigo uma coisa que foi muito engraçada. Tinha um líder meu muito, muito antigo, que alguns aqui conhecem, que ele estava em outra cidade, e eu sempre sonhava quando ele ia voltar, porque eu sempre me relacionei muito bem com ele, ele sempre me liderou muito bem, Deus enviou ele para lá, e eu falei, caraca, ele está vindo, e eu fiquei muito animado com a chegada dele, e eu comecei a orar, falei, meu Deus do céu, e eu comecei a fazer planos, cara, quando ele chegar, a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai conseguir fazer aquilo, e eu fiquei muito animado, porque ele estava vindo, e ele carregava algo forte de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele chegou, só que eu lembrei que uma pessoa, quando é viva, ela tem opinião, ela às vezes pensa diferente da gente, ela às vezes tem um caminho muito diferente do nosso, e é assim com Deus, né, cara? É muito mais fácil a gente se relacionar com Deus morto. Por quê? Porque aí tudo que tu quiser fazer, Ele está junto contigo, porque a memória dele não sabe te dar bronca. Agora, quando você se relaciona com Deus vivo,
ele vai dar opinião sobre as suas ações. Ele vai falar onde você tem que aplicar o teu dinheiro. Ele vai falar as amizades que não vale a pena mais você andar. Ele vai falar ofertas que ele quer que você dê. Eu não estou nem falando só de oferta de dinheiro, estou falando de oferta de vida. Ele vai falar o trabalho que é para você ter, ele vai te dar direção. E aí é como arca, né? Ele chegou aí no caminho, alguém vai, pum, pega e morre. Como assim, irmão? Pelo amor de Deus. Aí já começa, ai meu Deus do céu, não sei se era bem assim. Não sei se já aconteceu contigo. Quando a coisa ainda está longe, você começa a idealizar, né? E quando ela chega perto, você fala assim, eita, lá na escola no curso de noivos aqui da igreja, uma coisa que o pastor falou para mim e para a Júlia é que nós somos pavões no nosso namoro, né? Quando a gente está namorando, a gente como pavão aqui, a gente abre aquela asa lá e mostra o que a gente tem de melhor. E a gente gera uma expectativa na pessoa, tipo assim, caraca, glória a Deus, essa pessoa é incrível. E aí quando vai, pum, tá ali, eita, essa pessoa não era tão de Deus assim, essa pessoa não é tão assim, ela não faz tanto isso. E com Deus não é diferente, só que a gente não se decepciona com Deus. A gente encara alguém perfeito, que transparece a nossa imperfeição. Sabe o que acontece? A gente só consegue ter noção da nossa sujeira quando a gente está do lado de alguém perfeito. Já viu aquela igreja? Infelizmente existem igrejas que a igreja inteira está fora da visão. Aí teve uma vez que eu cheguei na igreja e fui falar, irmão, mas olha só, faz aqui, aquilo, não, mas olha ali, o meu líder faz aquilo ali, aquilo lá. Não, mas olha só, mas o líder faz aqui, não, mas esse daqui, cara, não dá, olha a igreja. E sabe o que acontece? Não tem luz. E a luz não mostra as trevas. Se não tem luz, as trevas não vão ser mostradas. Então, o que eu quero te falar é difícil pra caramba se relacionar com Deus. É difícil demais. Porque Ele vai destruir quem nós somos. Ele vai destruir a nossa convicção, Ele vai destruir as nossas aparências, Ele vai destruir as nossas convicções, Ele vai destruir tudo que somos, para reconstruir o que Ele quiser. Então, toma cuidado, para não se relacionar com Deus que está morto, porque o seu Deus está vivo. E a última coisa naquele versículo, a última parte, que é, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A obra é de Deus, quem te chama é Deus, e tem um motivo para a obra ser de Deus. E aí eu vou entrar em uma outra coisa aqui, que ontem eu estou lendo um livro do Paul Washer, chamado O Evangelho Verdadeiro. Esse alguém já leu? Amém, isso aí, já tem 2 livros para vocês lerem. E nesse livro, vamos lá, quem conhece o Paul Washer? Quem conhece as pregações do Paul Washer bem? Você sabe que ele é calvinista, a gente não é, mas ele fala muito bem sobre a depravação do homem. E uma coisa é muito séria, que é o seguinte: a gente está caminhando, gente, isso é muito sério, a gente está caminhando para um lugar onde cada vez mais o homem é bom, o homem é legal, o homem já tem uma vida maravilhosa, e o Evangelho, ele vira só um ajuste, para tornar a sua vida ótima, ainda mais perfeita. O Evangelho é só aquela chave da prosperidade, que vai fazer você, fazer tudo que precisa na tua vida, que já é muito boa. Mas a real, e o que a Bíblia fala, é que a gente não presta. Nós não prestamos. E é por isso que a obra não é nossa. Deus, Ele nos chama, e Ele fala assim, mas a obra tem que ser minha, porque a tua obra não presta. As nossas ações justas são como os trapos de imundície diante de Deus, porque Ele é perfeito e a gente não. Desde o útero da tua mãe, você é mau. Você é mau, você não busca Deus, você não quer o Senhor.
E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso porque é muito perigoso a gente querer legitimizar ou suavizar o peso que existe no pecado do homem. Sabe por quê? Porque homens bons não precisam de um Salvador. Homens bons não precisam de um Salvador. Quem precisa são os miseráveis, são os vermes, aqueles que não prestam, aqueles que não valem nenhum real. Se você hoje fala assim, cara, eu sou bom, eu quero dizer, você não precisa de Jesus. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O primeiro passo para você entender o Evangelho é entender quem Deus é. Depois que você entende quem Deus é, você entende quão miserável você é. Por isso que a Bíblia fala, você sabe por que serviu a lei? A gente às vezes acha que o Antigo Testamento não serve de nada. A própria Bíblia fala que o Antigo Testamento, que a lei mosaica foi um aio para Cristo. Alguém sabe o que é aio? Aio é tutor, professor, direcionador. A Bíblia fala que a lei foi um aio para Cristo, ou seja, sem a lei nós não chegaríamos a Cristo, porque a lei manifesta a incapacidade do homem. A lei manifesta quem somos, a lei manifesta o nosso pecado, porque enquanto nós não temos exemplo de santidade, nós não sabemos o que precisamos ser. E aí a Bíblia vem e fala assim, ei, esse é o padrão, tenta. A gente não consegue. E aí Deus vem e fala assim, então deixa eu fazer a minha obra, até o dia que eu vou ressignificar tudo que você é, eu vou fazer nova todas as coisas. Você vai entrar em um processo de santificação, mas só quando você morrer ou quando eu chegar, você vai ser glorificado comigo. E aí você vai ser perfeito. Você vai querer a mesma coisa que eu, a gente vai estar alinhado. Gente, a gente é mau e a gente não pode dar a direção. A gente não pode exercer o nosso plano, o nosso projeto. Sabe, por que eu coloquei isso ontem, tá? Ontem eu nem lembro o que eu fiz ontem. Lembro sim. Ontem eu fiquei das 6 às 10h30 preparando pregação. E cara, geralmente eu preparo pregação rápido, mas essa foi demoradíssima. E sabe quando você faz a pregação e parece que não é aquilo? E Deus já estava a semana inteira falando sobre exatamente o tema, eu já sabia o tema. Eu tinha tudo na minha cabeça, só que eu falei, cara, tá Léo, não tá Deus. E não vai ser boa, não vai ser boa, não vai ser boa, não vai ser boa. E aí à noite eu indo dormir, cansadíssimo, Deus falou, abre o livro e lê. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu estou morto. Abre o livro e lê, que vai estar lá o que você vai pregar amanhã. E eu abri o livro, eu até trouxe o Kindle, mas não separei. Eu vou, dá licença, tá gente, culto jovem, fica tranquilo. Obrigado, irmão, calma aí. Perfeito, vamos lá. Olha o que eu estava nessa página. Aí eu falei, Deus, mas eu não quero ler. E ele falou nitidamente para mim, falou assim, lê um pouco, eu quero falar contigo lá o que você vai pregar. Aí fala assim, afinal, Paulo afirma que esse é o propósito da lei. Ela não foi designada para nos salvar, mas para nos mostrar como somos pecadores, ao ponto de fazer com que corramos para Cristo. Aí ele dá um ponto, ele fala uma coisa que ele nunca fala em nada do livro. Pregadores, eu quero que vocês humilhem totalmente o homem. Eu quero que o homem veja quem ele é. Então, quando nós falarmos sobre o amor de Deus demonstrado em enviar o seu único filho, os homens gritarão, como é maravilhosa a graça que um dia me salvou. Aí eu fechei e falei, amém. Entendi o que você queria falar. Foi a única vez no livro que eu li, eu já estou quase no final, que fala assim, pregadores falem isso. E eu falei, amém, Deus. E às vezes, cara, a gente fica nessa, de querer romantizar quem nós somos,
de querer criar um eufemismo em cima da gente, para falar, cara, vocês não são tão ruins assim, vai. A questão é, Léo, mas se eu souber que eu sou tão ruim, eu vou ficar paralisado, Léo. Não, cara, você vai entender a graça vai te movimentar, a graça vai te reposicionar, a graça vai te dar uma identidade, a graça vai te dar capacidade. A Bíblia fala o quê? Que quando a gente é fraco, é que nós somos fortes, mas às vezes a gente quer pegar o fardo de Jesus e a gente não consegue. Léo, mas você tem falado sobre a gente se posicionar e agora você está colocando a bola para Deus. Como eu disse, a gente foi chamado para nos prepararmos, a gente foi chamado para marchar, a gente foi chamado para sair da nossa teoria e da nossa terra, mas a gente precisa entender que o destino e a obra vem de Deus. Hoje, infelizmente, estamos vendo uma guerra uma guerra severa sendo resultado da descendência do filho da carne contra o filho da promessa. Eu não quero entrar na guerra, a gente sabe que não são os palestinos, é o Hamas, e eu não quero entrar nisso, mas a gente também sabe na guerra eterna que existe entre os israelitas e os palestinos, e a gente sabe que os palestinos são os descendentes de Ismael, e os israelitas são os descendentes de Isaac. Deus abençoou Ismael porque Abraão pediu, mas teve consequência. Sabe por quê? Porque os templos, os deuses que você levantar, eles vão brigar contra o Deus que quer reinar sobre a tua vida. As suas obras e as suas ações que você vai levantar sempre vão entrar em conflito com a obra que Deus quer fazer na tua vida, porque a essência delas é diferente, não tem como ser a mesma. E eu não estou querendo endemonizar os palestinos, nem nada disso, eu só estou trazendo para a nossa metáfora. A sua obra, ela vai querer destruir a obra de Deus na tua vida, ela vai parecer a obra de Deus. Ismael pareceu o filho da promessa, Ismael pareceu que veio na hora certa, Ismael parecia, o nome Ismael significa o quê? Deus ouve, Deus me ouviu. A obra do homem até parece a obra de Deus, mas a essência é completamente diferente. Então preste atenção no que eu tenho para te falar, de verdade. Tudo isso foi para falar isso para você. Se prepara, se posiciona, pega seus talentos, usa sua força, vai para o campo de batalha, mas entenda que a vitória não vem de você, a obra não vai ser sua, a obra não vai ser sua. Talvez você está aqui e você está frustrado porque você está fazendo e não está vendo resultado. Talvez o que está precisando acontecer é você tirar a mão do volante. Deus, é contigo. Eu fiz, não deu certo, eu vim, tentei, preparei, não deu certo, eu estou aqui. Deus, eu chamei muita gente, não veio muita gente. Deus, a gente pensou lá no room, veio metade do que eu achei que ia vir. Deus, a gente foi no evangelismo, não ganhamos ninguém para Cristo. Irmão, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Não se coloca o fardo do Espírito, porque você não tem a consciência e a capacidade do Espírito de discernir a hora e o momento de todas as coisas. Sabe por quê? Que talvez, e aí é uma conjectura, uma inferência minha, sabe por que precisou demorar 25 anos? Porque se fosse aos 85, Abraão falava, mas eu conseguia fazer também. Aos 100 anos ele riu. Quando Sara virou para ele e pediu para ele fazer, o que ele fez? Vamos embora. Porque ele sabia que ele conseguia. Agora, aos 100 anos, quando Deus falou que ia dar, o que ele fez? Ele riu. E o que Sara fez? Ela riu. Por quê? Porque Deus, agora? Está pedindo isso agora? Agora eu não consigo mais. E aí Deus fala, é exatamente por isso que eu estou fazendo. Às vezes você tinha todo um plano na tua mente. Às vezes você tinha tudo, cada passo, cada momento, cada minuto,
tudo planejado na tua vida, e você tinha uma esperança daquilo acontecer daquela forma, e Deus vem, toma, é outra forma. Você está pegando um fardo que não é teu, você está pegando um jugo que não é teu, vem comigo, deixa eu direcionar a sua vida, deixa eu dar os passos que você tem que ir, deixa eu te chamar para a obra que eu estou fazendo. Jova, chama a Ju aí, pode subir. Eu queria que você refletisse nisso, gente, porque uma coisa que eu também sempre falo aqui nas pregações é o seguinte: Deus pode falar através da pregação, mas a gente precisa ser um solo fértil. A gente precisa ser um solo fértil. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, e lá em Mateus 13 ele começou a jogar semente. Parte dela caiu na beira do caminho, parte dela caiu em terreno pedregoso, parte dela caiu em terreno espinhoso e parte dela caiu em terreno fértil. Qual terreno você vai ser hoje? Deus está derramando uma palavra, Deus está derramando algo que eu tenho certeza que Ele quer falar contigo, seja para agora, seja para algo que já está acontecendo, algo que ainda vai acontecer. Deus vai te dar promessas, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar planos, direcionamentos, mas você vai precisar saber esperar o momento e a forma dEle. Fica de pé.